continuidade ao nosso bate-papo sobre o Fusion, vou trazer aqui agora, neste vídeo, duas importantes ferramentas. Entre elas, nós temos o arredondamento, que podemos observar através desse ícone, aqui na barra de ferramentas, e o chanfro, que vai estar aqui na segunda linha, né, do menu suspenso. Observe que no arredondamento nós só temos uma única possibilidade, não existe outra possibilidade de fazer o arredondamento. Enquanto no chanfro, nós temos duas formas de criar chanfros, né, nos nossos esboços. Vamos tratar aqui primeiramente do arredondamento. Então, clicando aqui no arredondamento, nós temos duas formas também, né, que seria, né, de aplicar o arredondamento, que seria clicando no vértice, ou, de forma melhor, clicando nos lados. Então, clicando neste primeiro lado e neste segundo lado, observe que ele já aplica aqui um arredondamento, cujo raio padrão já está aqui de 10 milímetros. Eu posso fazer a alteração deste raio de duas formas. A primeira é colocando o cursor e apertando o botão esquerdo do mouse, eu movimento para cima e para baixo, né, aumentando e diminuindo o raio. Ou seja, realmente aqui, digitando na caixinha o valor do raio. Se eu der continuidade, sem teclar o Enter, observe que eu posso, né, selecionar outros dois lados, mas ele vai aplicando o mesmo raio. Olha, observe, voltou a colocar os 15. E aí eu posso dar continuidade com o mesmo raio, clicando dos outros dois lados. Bem, para que eu possa, de uma certa forma, criar, né, um novo raio, eu poderia aqui agora digitar o valor, mas se eu digitar o valor, observe o que vai acontecer. Se eu colocar aqui, vou colocar um valor aqui bem extremo, né, pequeno, vou botar 5. Observe que ao mesmo tempo, todos os outros três cantos, eles criaram o mesmo raio para o arredondamento. Voltando a 15, que era o anterior, observe que os três raios, né, voltam a ser 15. Então, para que eu possa fazer um terceiro canto, né, um quarto canto com valor diferente, eu tenho que encerrar o comando através de Enter, ok? Depois retornar à ferramenta arredondamento, clicar nos cantos que restam e aí colocar o valor que eu deseje colocar. No caso, maior que 15 ou menor que 15. Vou colocar aqui o valor de 20, né? Dar o Enter e observe que eu tenho três cantos de 15 e um canto de 20, observando que o processo de fazer a diferenciação entre os valores dos raios. No segundo exemplo aqui, do retângulo, vamos aplicar o chanfro, observando que o chanfro, mais uma vez, ele tem três formas. A primeira é chanfro de distância igual. Então, ao clicar, se eu clicar em dois lados, né, observe que ele aplica um chanfro onde a distância desse vértice para este ponto é a mesma deste mesmo vértice para este outro vértice, né? Então aqui nós temos o valor de 15. Então, se eu der o valor aqui, né, 15, 20 e clicar Enter, eu saio do comando. Ou eu posso também colocar mais uma vez o cursor sobre a seta, apertar com o botão esquerdo, manter ele apertado, eu posso movimentar. Então, sabendo que ao movimentar eu vou modificar as distâncias, só que as distâncias serão as mesmas a partir deste vértice daqui, certo? 25 aqui no caso. Então, dando Enter, eu concluo o comando. Retornando, eu coloco, vamos agora dar exemplo do chanfro de distância e ângulo. Então, mais uma vez, clicando deste lado e clicando neste lado, observe que nós temos aqui ativado duas alças. Uma que é a seta em função da distância, então movimentando, observe, né, que eu vario a distância, enquanto aqui pode estar 20, e nesta alçazinha aqui, nesse círculozinho, segurando, eu modifico o ângulo, né,
que está o comando. Então, nessa situação, voltando aqui, eu posso dizer que eu quero uma distância de 15, né, ou de 15, e ao clicar nesta alça, eu vou para o ângulo, e vou colocar o ângulo também de 15. Então, observe que ele já colocou a inclinação, e aí, com o Enter, eu soluciono o problema e saio do comando. Voltando ao chanfro, agora, no terceiro exemplo, chanfro de 2 distâncias, clicando neste lado, observe que eu estou pegando primeiro este lado, e quando eu pego este segundo lado, observe que o primeiro lado em que eu selecionei, que eu cliquei, ele me dá essa seta para poder eu mudar a distância. Neste caso, a distância agora é em função deste vértice daqui, certo? Aí eu posso modificar. Modificando essa distância, pode ser através da alça ou pode ser aqui atribuindo valor, certo? Se eu desejo colocar os 25, mantenho os 25, ou eu digito 25, e para não ter que sair do comando e fazer agora e aplicar a outra distância, ou eu clico na alça, certo? Na seta, e aplico a distância, ou eu digito Tab, tá ok? Então, neste caso aqui, eu vou colocar 10, para ficar uma diferença bem grande. Bem, neste caso agora aqui, colocar das 2 dimensões, eu clico o Enter, certo? Ou digito Enter. Então, nós temos, no primeiro exemplo, foi de distâncias iguais, aqui distância e ângulo, e aqui 2 distâncias, ok? Obrigado e até o próximo vídeo.